Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quando eu era criança, certa vez eu fui com meus pais para a casa de um tio meu que morava lá em Angra dos Reis. E era interessante porque a casa dele ficava ao lado do mar. Tinha um corredor entre a casa dele e o mar. Para chegar na casa dele precisava passar por esse corredor. E ali era uma espécie de um cais, ou seja, não tinha por onde ir. Para chegar na casa a gente precisava atravessar esse corredor. Porém esse corredor tinha um cachorro muito bravo. Um cachorro muito grande e muito bravo. Meu tio tinha colocado uma corrente nesse cachorro e essa corrente ficava amarrada num arame que ficava ao redor de toda a casa, ou seja, esse cachorro tinha mobilidade para rodar por toda aquela casa. Porém, essa corrente, ela não ocupava o corredor todo. Se a gente passasse no canto desse corredor, o cachorro não chegava até lá. Então não tinha problema nenhum, era só a gente passar bem no canto do corredor, que não tinha problema nenhum. Mas por mais que meu tio falasse isso, ó, fica tranquilo, passa no cantinho, que o cachorro não chega até você. Por mais que ele falasse isso, eu tinha pânico daquele cachorro. Eu tinha muito medo daquele cachorro. Então eu só passava ali correndo, desesperado. Gente, quando eu passava correndo, aquele cachorro ficava mais desesperado. Ele saía correndo atrás de mim. Eu só escutava ele latindo e o barulho da corrente arrastando no chão, arrastando no chão. Eu queria fugir daquele cachorro. Eu não tinha coragem de chegar próximo porque eu tinha medo de ser mordido por ele. E essa história me faz lembrar uma grande história também do grande santo São João Maria Vianney. Esse grande santo que nos conta que certa vez um jovem estava desesperado por conta das tentações, ele era muito tentado e ele procurou um padre. Padre, como é que eu faço para fugir dessas tentações? Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de pecar. E esse padre falou para ele, olha, o demônio é como se fosse um cachorro preso numa corrente. Quanto mais próximo a gente chegar dele, mais chances de ser mordidos nós temos. Ou seja, fuja. Fuja do demônio, fuja das tentações, fuja para que não caia em pecado, para que você realmente não peque. Foi isso o que o padre falou para esse jovem. E é isso. Quando eu lembro disso, eu lembro dessa história do cachorro do meu tio, porque eu tinha muito medo de ser mordido. Então, qual que era a minha reação? Fugir. Eu não queria ficar enfrentando, eu fugia. E é isso que nós precisamos fazer também, fugir das tentações. No Evangelho de hoje, nós vemos um grande remédio para vencermos as tentações. Hoje, no primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos apresenta a tentação que Jesus sofreu no deserto. Jesus foi guiado até o deserto pelo Espírito Santo e ali ele ficou em jejum e oração por 40 dias e 40 noites. E depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome e nesse momento ele foi tentado pelo demônio. Durante 3 vezes ele foi tentado pelo demônio e ele venceu as 3 vezes, as 3 tentações, através da palavra de Deus. Ah, meus irmãos, o deserto é um lugar difícil, né, de andar, de estar, de viver. Durante o dia faz muito calor, durante a noite faz muito frio. E Jesus estava ali naquele deserto. Quantas vezes nós também passamos por vários desertos nas nossas vidas, não é verdade? Por várias dificuldades. Pode ser que hoje você esteja passando por uma grande dificuldade, um grande deserto na sua vida. E aí surgem várias tentações, várias coisas vão se levantando dentro da gente, não é verdade? Jesus nos ensina vários remédios aqui para que a gente possa vencer essas tentações. Primeiro, uma vida de oração. Precisamos ter uma vida de oração. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração com Deus? Segundo, conhecer a palavra de Deus. Jesus vencia aquelas tentações com a palavra de Deus. E aqui o interessante é que Jesus não dialogava com o demônio. Ele apenas respondia com a palavra de Deus. O grande segredo, o grande remédio, não dialogar com as tentações. Não chegar próximo a essa tentação que está ali presa na corrente, como a história do cachorro. Quanto mais próximo a gente chegar, mais chance de sermos mordidos. Quanto mais próximo a gente estiver,
É uma grande distância de ser mordido por esse cachorro, não é verdade? Então não dialogar, fugir. E Jesus respondia com a palavra de Deus. Será que conhecemos a palavra de Deus? Será que estamos lendo a palavra de Deus diariamente? Precisamos conhecer essa palavra de Deus, precisamos ir fundo na palavra de Deus. São esses grandes remédios que nós precisamos utilizar, meus irmãos, o remédio certo. Às vezes a gente usa outros remédios, por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça, eu não posso usar um remédio para uma outra dor qualquer. Se eu estou com uma dor no rim, eu não posso usar um remédio para uma dor no pé, não, eu preciso usar o remédio que vai curar aquela dor no rim. A mesma coisa com relação à tentação, precisamos utilizar o remédio correto, o remédio certo. E os remédios são esses: uma vida de oração profunda, a palavra de Deus e fugir das tentações, não dialogar com as tentações. Será que estamos chegando próximo a esse cachorro aí? Fique com Deus, foco, força.